A grande tribulação. A grande tribulação é o mais terrível momento da história, no qual a humanidade irá viver a plenitude do pecado e da maldade. 2 Tessalonicenses 2 e 3, Mateus 24, 15. Antes de Jesus voltar, o trigo vai crescer e amadurecer. Porém, o joio também. A igreja vai atingir o ápice da maturidade e liberação de glória, enquanto o mundo também vai atingir o ápice da maldade e liberação do pecado. Na mesma proporção em que a maldade e a perversidade aumentarão no coração dos homens, a glória de Deus se manifestará através da igreja com sinais e maravilhas. Deus vai fazer atos novamente e Deus vai fazer êxodo novamente em escala global. Atos e êxodo em escala global. Enquanto estiver liberando seu julgamento sobre a terra, ele capacitará a sua igreja para ser sua parceira neste momento crítico. Portanto, o dia do Senhor será terrível para os que não o conheceram, os que não o conhecerem, mas será grandioso para aqueles que estarão ao lado de Cristo. Malaquias 4, 5. Jesus dá muitos detalhes sobre o período e os eventos que antecedem seu retorno, para que não nos enganemos. Mateus 24, 15 ao 30. Seu desejo é que possamos discernir os sinais dos tempos para estar firmes diante das adversidades, com nossos corações livres de ofensa. Através do ensino de Jesus em Mateus 24, podemos observar diversos pontos importantes a respeito da grande tribulação. Este será o período mais violento e drástico da história, com eventos destrutivos como jamais se viu antes. Mateus 24, 14 diz que a abominação da desolação, isto é, uma maldade terrível que causa desolação sem precedente, sinalizará o início do período da grande tribulação. Isso acontecerá quando no templo judeu, em Israel, o anticristo exigir para si a adoração devida somente a Deus. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Nós estaremos aqui para ver tudo isso acontecer. Mateus 24, 15. Mas não apenas isso, a Igreja de Jesus se levantará para brilhar mais forte em meio às densas trevas. Por causa da misericórdia de Deus para com seus escolhidos, diante da dramaticidade dos eventos da grande tribulação, este período será abreviado. Se não fosse assim, nenhum homem sobreviveria. Mateus 24, 22. Ao explanar a sequência dos eventos da grande tribulação, Jesus afirma que logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Portanto, podemos concluir que a volta de Jesus está diretamente conectada a este período, pois ele é o único capaz de vencer definitivamente a iniquidade generalizada que se instalará. Há quem diga que os eventos dramáticos da profecia bíblica a respeito da grande tribulação já tenham se cumprido no passado, ou mesmo que estejam se cumprindo gradativamente em nossos dias. Entretanto, todos os textos bíblicos que abordam tais acontecimentos os conectam a um contexto imediatamente subsequente de restauração, com o retorno de Cristo. Nunca houve e nem haverá em toda a história da humanidade nada que se compare à intensidade da destruição causada pelos eventos da grande tribulação. Mateus 24, 21. Nem mesmo as maiores tragédias de que temos ciência já ocorridas ao longo da história humana podem ser comparadas à gravidade dos acontecimentos que se darão no período que precederá a vinda de Jesus.
nem a destruição do templo de Israel no ano 70 depois de Cristo, nem a destruição da nação de Israel no ano 135 depois de Cristo, nem mesmo o recente holocausto de Hitler na Alemanha nazista, ou qualquer outra catástrofe da qual você possa se lembrar. Mesmo diante da constatação dos desafios que precisaremos enfrentar durante a grande tribulação, podemos ser consolados ao observar a experiência do corpo de Cristo nos dias de hoje em lugares como o Oriente Médio, onde, frente à perseguição constante, a igreja avança corajosamente e se espalha de maneira rápida e consistente. Historicamente, uma grande perseguição sempre traz um grande avivamento, uma grande colheita de almas, nunca vista antes, se dará durante o período mais escuro da história, quando o perseguidor declarado da igreja será o anticristo. Deus nos dará graça e o Espírito será derramado sobre toda a carne. Joel 2, 28, Atos 2, 17 ao 21. Nos últimos dias, Deus enviará mensageiros proféticos para avisar as pessoas nos 4 cantos da terra que se preparem para os eventos seguintes. Isaías 40, 3 ao 5. Apesar do avanço das trevas, haverá um derramar extraordinário de graça e quebrantamento. Muitas pessoas se renderão ao senhorio de Cristo e serão acrescentadas à sua igreja. O Pai vai liberar poder sobrenatural sobre seus filhos. Da mesma forma como Moisés orava e Deus liberava juízo sobre Faraó e o Egito. No fim dos tempos, a igreja que ora será coparticipante dos eventos mais gloriosos já vistos sobre a terra. Daniel 12, 2, Daniel 12, 1, Malaquias 4 e 5, Apocalipse 7, do 9 a 14. A grande tribulação não será um momento de estarmos acuados, mas sim a hora em que mais avançaremos e brilharemos mais forte. Será o maior e mais incrível momento da história da igreja, quando os sinais e maravilhas de Êxodo e Atos serão combinados e multiplicados a nível global. Grande colheita de almas, grande pureza na igreja, livramento na tribulação, martírio e provisão sobrenatural. Serão dias gloriosos para se estar vivo. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, né? Meio da semana, é outra expressão em Daniel 9:27. A profecia bíblica sobre a grande tribulação revela que o evento que marcará o início desse período dramático da história é a abominação desoladora, ou sacrilégio terrível, isto é, a usurpação do lugar santo no templo judeu pelo anticristo, interrompendo o funcionamento do templo e exigindo para si a adoração que ali se rendia a Deus. Está lá em Daniel 12, 11, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Dito isto, podemos concluir que antes que se inicie este tempo, é necessário haver a reconstrução do templo judeu em sua localização original, o Monte do Templo na cidade de Jerusalém, e a plena retomada dos rituais cerimoniais judaicos no templo, para que então se cumpra a profecia. No ano em que escrevo este livro, diz o Vitor Vieira, que foi em 2020, seria humanamente impossível esperar o início repentino da grande tribulação, pois o local onde antes havia o templo judeu e onde ele será reconstruído, hoje é território muçulmano. Apenas um grande articulador político
conseguirá apaziguar judeus e árabes para que ocorra a reconstrução de um grande templo judeu na mesma área em que hoje existe uma mesquita muçulmana. O anticristo será uma figura fundamental no contexto do fim dos tempos, firmando falsas alianças para que esta suposta paz seja estabelecida. Daniel 9, 27. Podemos, então, à luz das Escrituras, afirmar que Jesus não voltará hoje, nem amanhã, nem enquanto essas coisas não se cumprirem, né? O que a grande tribulação causará, né? Durante suas visões acerca do fim dos tempos, Daniel faz algumas perguntas ao anjo, entre elas a seguinte: qual é a finalidade dessas coisas? Daniel 12, 8. A resposta do anjo a Daniel explicita claramente quais serão os efeitos da grande tribulação. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Daniel 12, 10. Este período exigirá de nós um posicionamento radical e explícito ao lado de Jesus ou contra ele. E o preço será nossas próprias vidas, e não apenas algumas inimizades ou críticas em redes sociais. Não haverá aí espaço para uma vida cristã, entre aspas, mediana, descomprometida com o senhorio de Jesus. A grande tribulação será o período de maior amadurecimento do corpo de Cristo. Enquanto hoje parte da igreja se engana com a esperança de que Jesus virá para nos livrar das mazelas deste mundo, Deus espera de nós um coração comprometido e maduro para frutificar, mesmo em meio à tribulação. No contexto de grande perseguição e dificuldades, poderemos encontrar em Deus esperança para permanecermos firmes e avançando. Através da intercessão, nos posicionaremos ao lado de Jesus, declarando sua vitória sobre o império do anticristo e pedindo que seus juízos cumpram seus propósitos sobre a terra, que sua misericórdia triunfe sobre o juízo, Tiago 2:3, e que muitos sejam poupados sobrenaturalmente, Sofonias 2:3, e que muitos outros sejam atraídos para ele. Atos novamente, né? O relato de Lucas em Atos nos apresenta o momento mais impactante de toda a história da igreja, sendo referência e inspiração para que cristãos em todo o mundo norteiem o que desejam viver como discípulos de Jesus. Ali encontramos na experiência da igreja o exemplo de maior entrega voluntária, maior demonstração de poder, maior amor, vida em comunhão, perseverança em meio às adversidades, unidade, um enorme avivamento e colheita de almas, entre muitas outras qualidades. Mas não apenas isso. A história mostra também inúmeros desafios pessoais e coletivos que os discípulos de Jesus tiveram que enfrentar. Alguns entregaram suas vidas no martírio, outros foram fatalmente castigados por deixarem seus corações serem dominados pelo amor às riquezas. Outros sofreram prisões, açoites, difamação. Tudo isso sem perder a fé, nem retroceder. Pelo contrário, quanto mais hostil era a realidade, mais a igreja orava e mais o poder de Deus se manifestava. É este panorama potencializado que devemos ter como expectativa para o fim dos tempos. Nada mais, nada menos que perseguição, tribulação e martírio como nunca houve antes na história. 2, poder sobrenatural.
a atuação de uma igreja madura sendo liberada pelo Espírito Santo e manifestando a glória de Deus como nunca antes na história. 3. Proteção. Neste contexto desafiador, podemos esperar o aumento da atividade angelical, trazendo livramento e provisão como nunca antes na história. Então, o que mais podemos esperar na grande tribulação? Avivamento, né? Uma grande colheita de almas, salvação de Israel. Deus não desistiu de Israel e a igreja não substitui e nem é o Israel de Deus agora. Israel é o ramo que foi quebrado, nós fomos enxertados, mas quando Jesus voltar, Israel dirá: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. Israel ainda é e sempre será o povo escolhido de Deus. Romanos 9, capítulos 9, 10 e 11. 3. Vingança dos santos. Muito do que Deus faz através dos juízos escatológicos é vingar os santos mártires. Apocalipse 6 e 10. 4. Purificação da igreja. As pressões da grande tribulação irão expor os falsos crentes. Muitos se desviarão apostatando da fé, ficando ofendidos com Deus, cheios de medo. Jesus nos ordena a prestar atenção contra os falsos mestres, pois eles terão sucesso em corromper pessoas fracas na fé, imaturas e despreparadas para os eventos que antecedem a segunda vinda. 5. Amor. Os eventos escatológicos servem para demonstrar o cuidado de Deus por seu povo. Né? Romanos 9, 17, 5, 7. Né? Além de revelar a justiça de Deus de maneira inequívoca. Assim como Deus castigou Jesus por nossos pecados e por isso fomos justificados, Deus castigará a terra e a condenará, sem nenhuma contradição. É o mesmo Deus de amor, mostrando o que é amar de verdade e até o fim. Purificação da terra. Deus deseja purificar e preparar a terra para o milênio, quando Ele a reconstruirá, criando uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Deus não vai cessar o processo natural das coisas, mas Ele vai unir em Cristo o sobrenatural e o natural. Para que isso aconteça no milênio, é necessário que todas as estruturas sociais, econômicas, religiosas, políticas, educacionais, artísticas ou qualquer outra que não funcione de acordo com a vontade de Deus seja totalmente destruída. Hoje, de fato, todas as estruturas da terra estão corrompidas em sua essência. Então, qual é o Jesus que nós esperamos? Qual é o Jesus que nós esperamos? Diante do contexto drástico da grande tribulação, é fundamental que estejamos comprometidos com a revelação bíblica sobre quem Jesus é. Uma avaliação pessoal se torna necessária para que possamos descobrir se estamos deixando que as nossas expectativas sejam moldadas pelo que a Bíblia diz, ou se estamos buscando adaptar o texto bíblico às nossas próprias suposições sobre o caráter de Jesus. A Bíblia não diminui quem Jesus é para evitar que nos escandalizemos. Pelo contrário, o próprio Jesus é quem diz: bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. É Mateus 11, 6. Jesus é revelado como o próprio Deus em toda a sua grandeza. Ele é cheio de alegria, graça, misericórdia e amor, mesmo enquanto é consumido por um zelo e uma ira santa. Aqui não há contradição. Ele não deixa de ser misericordioso quando executa seus juízos sobre a terra. Mesmo em sua ira, ele é pleno em seu amor e sua justiça. Uma característica não exclui a outra. Na verdade, elas estão interligadas, né? Amor e juízo. O zelo de seu coração é paixão em chamas.
um amor ardente que não é possível apagar, que queima em seu peito e emana de seus olhos. Salmo 45, do 1 ao 7, Apocalipse 1,14. Jesus é consumido por um desejo profundo de estar novamente em plena comunhão com a sua criação. E mesmo que as nações se reúnam e conspirem contra ele, lá no Salmos 2, né? Ele fará o que for necessário para cumprir o seu plano. Precisamos compreender e crer que Jesus virá em um contexto bélico-militar para dar fim a disputas insolucionáveis. Ele vem com espada afiada para colocar tudo em ordem. Apocalipse 19, 11 ao 16, Isaías 63, do 1 ao 4, Salmo 45, do 1 ao 7. Ele marchará na terra do Oriente Médio, esmagando seus inimigos, e terá suas vestes sujas de sangue. Apocalipse 19, 13. O manto sujo de sangue revela o nível de envolvimento que ele terá com a nossa causa, com a redenção de sua criação. Ele não é um Deus distante. Ele mesmo está pessoalmente envolvido com todas as dinâmicas do fim dos tempos. Este rei conquistador, que vem com zelo e paixão no coração, deve ser o Jesus que aguardamos. A paz de Cristo a todos.